Olá, vamos à nossa aula de elétrica da Academia de Tecnologia. Nós já conhecemos das aulas anteriores as principais grandezas elétricas que serão a base do nosso estudo de eletricidade. São elas: tensão elétrica, resistência e a corrente elétrica. Essas grandezas, elas estão relacionadas entre si por uma das leis mais importantes e fundamentais da eletricidade, que é conhecida como a lei de Ohms. Temos aqui um exemplo de como a lei de Ohms relaciona a corrente elétrica com a tensão e com a resistência do circuito. Vemos aqui nesses três circuitos que, se a resistência for constante, aqui nós temos uma resistência constante de 5 ohms, e se a tensão for variável, se nós aumentarmos a tensão, a corrente tende a aumentar na mesma proporção. Isso nos permite afirmar que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica. Isso quer dizer que, se nós aumentarmos o valor da tensão, a corrente elétrica também vai aumentar na mesma proporção. Isso é válido quando a resistência é mantida constante. Nesse segundo exemplo, nós vamos manter a tensão constante. Aqui nós vamos manter a tensão em 30 volts e alterar os valores da resistência elétrica. Aqui nesses circuitos nós temos uma resistência de 5 ohms e uma resistência de 10 ohms. Nós vamos observar que, se aumentarmos a resistência, a corrente do circuito tende a diminuir na mesma proporção. Visto isso, podemos dizer que a corrente é inversamente proporcional à resistência do circuito. Repetindo, se mantivermos a tensão constante e aumentarmos o valor da resistência, a corrente tende a diminuir. Isso quer dizer que a corrente é inversamente proporcional à tensão elétrica. Diante do que nós aprendemos a respeito da tensão, corrente e resistência elétrica, nós vamos usar essa figura para fazer uma analogia da ação de cada um desses componentes em um circuito elétrico. Aqui nós temos representado o condutor em vermelho, o condutor que vai ser o caminho da corrente elétrica, aqui representada, e vai ser impulsionada pela tensão elétrica, que vai forçar o deslocamento dessa corrente por esse condutor. Esse deslocamento vai se dar com maior ou menor facilidade, a depender da força da resistência elétrica, que deve ser vencida pela corrente para percorrer o seu caminho. Então fica claro nessa figura que a tensão impulsiona a corrente, que vai enfrentar a força da resistência para seguir o seu caminho. Esses valores nós podemos calcular utilizando a lei de Ohm. Como já vimos, a lei de Ohm, que é a que faz a relação entre a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Essa é a fórmula básica que iremos utilizar no nosso aprendizado. Essa fórmula da lei de Ohms afirma que a corrente elétrica é igual ao valor da tensão elétrica dividido
pelo valor da resistência elétrica do circuito. Bom, vamos aprender a manipular a fórmula da lei de Ohms para calcular qualquer uma dessas grandezas. Isso é possível desde que você tenha duas dessas grandezas conhecidas. Essa dica é bem interessante. Nós colocamos a fórmula da lei de Ohms em um triângulo, cobrimos com a mão a unidade que queremos calcular e vamos ver no triângulo. Vamos perceber claramente, quando dividirmos ou quando multiplicar os valores, por exemplo, para calcular a corrente elétrica, nós cobrimos aqui a unidade de corrente e teremos a tensão dividida pela resistência do circuito. No segundo caso, nós queremos calcular a resistência. Cobrimos a unidade e teremos a tensão elétrica dividida pela corrente elétrica. Por fim, se nós quisermos calcular a tensão elétrica, cobrimos a variável e teremos a resistência multiplicada pela corrente elétrica. Isso é uma regra básica, é uma dica simples que nós podemos facilmente aplicar. Vamos verificar agora com valores a funcionalidade da lei de Ohms. Observe que neste exemplo nós mantivemos a tensão constante e variamos a resistência aqui em vermelho. Perceba que quando aumentamos o valor da resistência, os valores da corrente elétrica diminuíram. Daí concluímos que a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Até porque, se ao invés de montarmos a resistência, nós diminuíssemos essa resistência, os valores de corrente aumentariam. E o princípio continuaria o mesmo. A corrente é inversamente proporcional à resistência elétrica. Por fim, iremos ver a relação da corrente com a tensão elétrica. Nesses cálculos, nós podemos observar que, se mantivermos a resistência constante e se aumentarmos a tensão elétrica, a corrente irá aumentar proporcionalmente de acordo com o aumento da tensão. Da mesma forma, se diminuirmos o valor da tensão elétrica, a corrente irá diminuir proporcionalmente. Isso nos permite afirmar que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica.